Glória a Deus. Você está feliz? A presença do Senhor é real aqui no nosso meio. Queremos agradecer por esses dias, né? Nós estamos sendo ministrados através dessas ministrações sobre o Espírito Santo. E eu acredito, queridos, que o Espírito Santo, ele quer trazer uma ativação. A palavra, para ficar mais clara, é avivamento, mas a palavra ativação é isso. Ele quer trazer uma ativação no meio da sua igreja, para que nós, abrasados por esse fogo, possamos ser usados por Ele. Amém? Você quer ser usado pelo Espírito? Glória a Deus! Aleluia! Nós queremos ser usados pelo Espírito. Nós queremos que Ele venha nos revelar o coração do Pai. Só quem pode revelar o coração do Pai a nós é o Espírito Santo, irmãos, porque Ele penetra, Ele sabe a intenção, e só quem pode revelar o coração de Deus para nós, o coração do Pai, é o Espírito. Então nós temos que pedir ao Senhor em oração, pedir ao Espírito Santo nesses dias, que Ele venha revelar o coração do Pai para nós, para que possamos viver, ser, ter, fazer aquilo que o Pai tem falado pela sua palavra para nós. Amém? Glória a Deus. Os irmãos chegaram depois da leitura, nós vamos ler de novo os versículos 5 do capítulo 3 aos Efésios. Os 5, glória a Jesus. Hoje o tema da nossa mensagem é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. E eu creio que está bem claro que a obra dele é de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Vamos ler esse versículo lá na frente. E ele fala assim, o Senhor Jesus: e do pecado, porque não conheceram a Deus. Do pecado do homem, pelo homem não conhecer a Deus. Eu acredito que o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai revelar Deus no nosso coração e no coração de quem vier até Ele. Amém? Glória a Jesus. O que nós precisamos é da revelação de Deus em nossos corações. Não de informações, mas de revelação de Deus, através da sua palavra, em nossos corações. Então diz assim o versículo 5: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. No Espírito. Quem revela é o Espírito. Quem revela é o Espírito Santo. Paulo está dizendo para nós aqui que os mistérios que estavam ocultos, os mistérios que estavam ocultos lá no começo, que ninguém tinha essa revelação, foi agora revelado através do Espírito Santo. Amém? Então esse versículo, ele abre para nós aqui o entendimento de nós compreendermos que essa revelação, ela vai vir de Deus para nós, através do seu Filho Jesus. Porque
Porque Jesus é essa ligação do homem para com Deus. Não existe adoração sem Jesus. Não existe céus para nós sem Jesus. Você entende isso? Nunca existirá as moradas que nós vamos para lá sem Jesus. Não tem como ir sem Jesus. O homem tem que ter Jesus. Mas quem vai revelar tudo isso para mim e para você é o Espírito de Deus. Esse caminho, esse novo e vivo caminho. Então, queridos, eu quero nessa noite falar de algumas figuras do Espírito Santo. Lembrando a vocês, sei que vocês já têm esse entendimento, que a Bíblia fala de algumas figuras do Espírito Santo, e muitas vezes nós olhamos para essas figuras, mas é apenas uma figura, uma representação do Espírito. Mas o Espírito é muito mais do que isso. Ele é Deus, Ele também é uma pessoa. Nós aprendemos isso ontem, quando estávamos ministrando na palavra do Senhor. E a igreja, irmãos, ela deve estar debaixo desse poder ativador do Espírito. Nós, a igreja, precisamos ser ativados, porque é o Espírito Santo de Deus que vai revelar a obra do Pai para nós. Não tem como nós querer a revelação de Deus para fazer a obra dele sem a direção do Espírito. Precisamos da revelação do Espírito Santo para conhecer a obra de Deus. E o Espírito Santo, amados, ele tem um papel fundamental nos planos de Deus para o homem e para a igreja. Portanto, conhecê-lo, é importante nós conhecermos o Espírito Santo através de um relacionamento íntimo. Escute isso. Vou fazer uma pergunta para você e me responda. Analise comigo. Quem são as pessoas que são mais íntimas de você? Nós podemos citar algumas pessoas, mas as mais íntimas mesmo são aquelas que moram com a gente, que elas não conhecem, elas sabem a nossa vida. Então, para ter um relacionamento íntimo com o Espírito, é necessário que Ele more com você. Amém? E é desejo do Espírito Santo morar, irmãos, fazer morada em nós. Por isso que Paulo diz para nós que Ele prescruta o nosso coração. Ele conhece a intenção. Ele sabe o que nós estamos passando, necessitando. Ele conhece a nossa labuta, a nossa dor, a nossa tristeza. Ele participa da nossa dor. E tem hora que você não tem nem palavras mais para dizer, e aí Ele continua, porque a Bíblia diz que Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Ele vai fazer isso quando Ele mora com a gente, quando Ele tem um relacionamento conosco. Então a pessoa e a obra do Espírito Santo são mostradas na Bíblia com algumas figuras simbólicas. E essas figuras simbólicas que eu quero dar aqui uma ênfase e entrar no final, para finalizar a mensagem, na obra dele na nossa vida. Primeiro as figuras, depois a obra dele na nossa vida. A obra do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo, irmãos, ele tem uma representação simbólica de algumas figuras. E essas figuras algumas delas têm alguns significados até mais, mas elas simbolizam o Espírito de Deus na nossa vida. E a primeira figura que eu quero falar com vocês é a figura que é representada por uma pomba. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 33 diz: eu não o conhecia. Quem diz isso é João, o batizador, ou João Batista, como nós conhecemos. Ele disse: olha, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito. Repousar quem? O Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Se a gente ler um pouquinho atrás, no 32, coloca para mim. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Então João diz: olha, eu não conhecia, mas aquele que me mandou. A missão de João Batista foi preparar o caminho para a chegada do Mestre, a chegada do Messias, para que Jesus começasse o seu ministério. João iniciou, como diz o profeta Isaías, e ele fala assim para aquelas multidões: olha, eu não conhecia, mas aquele que mandou eu batizar disse que quando eu batizasse ele, desceria o Espírito sobre ele. E a figura da pomba, irmãos, ela é representada nos evangelhos. Mateus capítulo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22, João 1:32, acabamos de ler. E a figura da pomba, irmão, mostra a sua brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidez, paz, pureza, paciência. É o símbolo que nós temos da pomba. Além disso, a pomba era vista como um animal limpo, também para sacrifício. Gênesis 8:8, símbolo de pureza. E esse símbolo de pureza, irmãos, está relacionado ao Espírito Santo, amém? Por que nós precisamos dessa ativação do Espírito Santo na nossa vida? Por que nós precisamos ser ativados por esse Espírito que opera em nós? Porque Deus quer pureza na sua igreja. Deus quer pureza na sua igreja, irmãos. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja, irmãos, pura. Cristo falou da pomba como uma simbologia de simplicidade, uma das mais belas características dos discípulos. Está lá em Mateus 10:16, que diz: e eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Simplicidade, pureza. Estamos no meio de lobos. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de lobos vorazes que querem despedaçar, acabar com tudo. Aí Jesus manda que nós sejamos prudentes também como a serpente, mas simples como as pombas. Sabe por quê, irmão? Ser simples como as pombas. Não vamos deixar que as coisas do mundo entrem no nosso coração, porque é através da simplicidade, de um coração limpo, de uma mente limpa, é que Deus tem acesso para agir e trabalhar através de nossa vida. Então a pomba, irmãos, tem esse simbolismo. A pomba também era a ave usada para sacrifício, 2 pombinhos. Levítico 1:14, Lucas 2:24.
simbologia da pomba, irmãos, revela a simplicidade do Espírito Santo em nossa vida. A obra dele na nossa vida, irmãos, é para nos fazer, nos dar características de Jesus. Amém? Nós precisamos entender que o Espírito Santo quer nos fazer parecidos com Jesus. O que quer ser parecido com Jesus? Só vamos ser parecidos com Jesus se deixar o Espírito Santo fazer esta obra em nós, irmãos. Amém? Também o Espírito Santo, irmãos, ele é simbolizado pelo óleo. O óleo da unção. E aí nós vamos para Marcos 6:13. O texto nos diz, irmãos, e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Esse azeite ou esse óleo precioso, como diz o Salmo 132, versículo 2, o azeite tem vasta aplicação na vida, irmãos, principalmente do povo do Oriente. Serve de alimentação, iluminação, lubrificação, vitaliza a pele e os cabelos, além de curar certas enfermidades e feridas. Estou falando do óleo. O azeite ou óleo representa frescor, abundância, luz, remédio. Os israelitas usavam um azeite especial para a unção de sacerdotes e reis, chamado de azeite ou óleo da unção. Diga-se comigo, nós precisamos desse óleo da unção. Esse óleo da unção, irmãos, é o Espírito Santo. Aleluia. Lá no capítulo 30 do Êxodo, do versículo 22 ao 33, são 9 versículos, nós vamos entender isso. Não vamos ler porque o texto é grande. Mas esse azeite, queridos, ele é uma capacitação. Samuel teve a oportunidade de ungir 2 reis de Israel. O primeiro foi Saul, no capítulo 10, 1 Samuel, no versículo de número 1. De manhã cedo, madrugada, quando Samuel vai se despedir de Saul, no versículo de número 1 diz: tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu? Porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança, o povo de Israel? Samuel derrama óleo sobre Saul. Mas interessante, irmãos, é quando Saul ele sai da presença de Samuel, que ele vira as costas, Deus muda o coração de Saul. Nós precisamos dessa unção, irmãos. Eu quero dar uma palavra profética aqui nessa noite. Essa unção, irmãos, tem gente que pensa que eu vou ter essa unção para me ser grande, para me ser poderoso, ser conhecido. Não, essa unção, querido, é para você ser mudado o teu coração. É para você, irmão, entender que grande é Deus na sua vida. Grande é Deus. Ei, essa unção é para você entender, irmãos, que Ele é soberano sobre nós. Outra vez que Samuel vai ungir, está lá no capítulo 16, também 1 Samuel, versículo 13, a história de Davi. Quando Samuel olha para Davi e vê aquele jovem ruivo, de olhos belos, de boa aparência. Samuel não sabia quem era, só sabia que tinha que ungir um rei. Mas quando ele olha para aquele jovem chamado Davi, o Senhor vem e fala no coração de Samuel e diz: é esse, unge ele. Samuel pegou o óleo da unção e derramou. Levanta a mão para receber essa palavra. Aleluia, versículo 13. E tomou Samuel do chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi.
irmãos, ele é simbolizado como água. Eu acho bonito esse versículo. Na verdade, são 3 versículos que Jesus vai falar isso aqui para nós. Lá no capítulo 7 de João, no versículo 38. Depois vamos ler os 3, do 37 até o 39. 38 diz: olha o que diz Jesus aí, irmãos. Quem crer em mim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, aleluia. O pastor falou aqui, queridos, que o jornal de ontem ninguém quer mais ler, é formação antiga já. Mas a palavra de Deus você lê hoje, você lê amanhã, você vai ler daqui de novo no outro mês, a mesma palavra, e ela vai fazer um efeito novo. Ela vai trazer uma revelação nova. Ela vai trazer para você uma alimentação nova. Ela vai trazer para você um reforço. Ela vai usar a mesma palavra. Deus falou comigo de novo, de outra maneira. É porque, irmãos, dentro do teu interior vai fluir águas, rios de águas, porque o Espírito Santo está em nós. Aleluia. Lembra da mulher do poço de Jacó? A mulher samaritana, né? O Senhor olhou para ela e falou assim: mulher, se tu soubesse quem que fala contigo. Aquela mulher atribulada, aquela mulher vivia, irmãos, uma angústia, vivia um opróbrio, vivia uma vergonha. Aquela mulher do poço de Jacó. Pensa uma mulher envergonhada, machucada, ferida, isolada. Mas quando ela está falando com Jesus, irmãos, a Bíblia diz assim, que o Senhor fala para ela: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, se tu soubesse quem é que está falando contigo nesta noite, igreja. Tu me pediria e eu te daria, aleluia, a água da vida. Eu te dou o Espírito. Oh, aleluia. A água é indispensável para a vida. Onde não há água, não tem vida. Assim também é essencial a presença do Espírito Santo para que haja vida espiritual. Irmãos, a água lava, limpa, hidrata, umedece, refresca, tira a sede. Aleluia. Lá em Joel 2, no versículo 23, vai nos informar que o Senhor vai mandar abundante chuva, chuvas as temporais, as chuvas serôdias. Também lá em Isaías 44, versículo 3, ele fala assim, um profeta já dando ilusão, irmãos, ao Espírito que seria derramado, porque derramarei água sobre o sedento, aquele que está sedento, aquele que está com sede, aquele que está sofrendo, aquele que está angustiado, aquele que anda amargurado. O Senhor diz: eu vou derramar água sobre vocês. Sobre a terra seca derramarei o meu Espírito, sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Mas Jesus, irmãos, está lá no templo, no último dia da festa. No último dia da festa, irmãos, alguém ia até o tanque de Siloé, o tanque do enviado. Um sacerdote ia até lá com um jarro de ouro, e ele vinha, pegava a água daquele tanque e trazia no ombro, e na entrada do templo, na escadaria, ele derramava. Ali era
uma tradição que eles faziam todos os últimos dias da festa. E Jesus lá no capítulo 7, voltando para o capítulo 7, no versículo 37, vai dizer assim para nós: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito, ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido ainda glorificado. Jesus, no último dia da festa, ele se levanta na escadaria. Na hora daquele evento, ele olha para aquele povo: ei, quem tem sede, vem a mim, beba. Eu tenho água para vocês. Eu tenho água para vocês. Eu tenho algo maior para vocês. Aleluia. Também, irmãos, o Espírito Santo, ele é representado pelo ruar. É o vento. Diga vento. O vento do Espírito está lá em João 3,8, vamos ler. O vento sopra aonde quer. Jesus falando com Nicodemos aí: o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluia. A palavra Espírito também pode ser traduzida, irmãos, como vento no grego, pneuma, no hebraico ruar, e no grego pneuma. Em várias passagens são traduzidas de vento, brisa, fôlego, ar. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, aleluia, vai nos falar sobre isso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está escrito que Deus formou, irmão, do pó da terra o homem e soprou. Mas lá em Ezequiel, no capítulo de número 37, conhecido como o Vale dos Ossos Secos, quando Deus transporta Ezequiel, irmãos, naquela visão, Ezequiel está no meio, irmãos, de uma cidade pagã, com um povo que está sem esperança, com um povo que perdeu a esperança de um dia voltar para Deus. Mas Deus pega Ezequiel no meio, irmãos, daquele destroço, daquele povo que está ali sem alegria. O próprio salmista diz que eles não tinham nem vontade de cantar, perderam a alegria. Mas quando Deus pega Ezequiel e leva lá no meio do vale de ossos secos, era um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E aí o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel e diz: Ezequiel, esses ossos poderão viver? Ezequiel, irmão, está no meio daqueles ossos. Ele olha para cada lado e tem osso, é osso seco, osso sequíssimo. E ele não ousa dizer nada. O que ele responde é isso: Senhor Deus, tu sabes. E aí Ezequiel, irmãos, continua olhando. Aí o Senhor fala assim para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Aleluia. Há uma palavra aqui, irmãos, uma revelação aqui que a gente não entendeu ainda. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos que falar com convicção. Nós chamamos isso de fé. Muita gente fala, muita gente diz no nome de Jesus, mas eu quero que você entenda uma coisa, querido, que é através do nome de Jesus que os milagres acontecem, amém? Não temos dúvida disso. Mas quem opera o milagre é o Espírito Santo. Me pergunte por quê? Porque uma das funções do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus.
Então, quando você, irmãos, libera uma palavra, você tem que ter certeza no seu coração. Essa certeza, irmãos, é intimidade com Ele. Oh, irmãos, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando você fala no nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Ezequiel disse: Senhor Deus, tu sabes. O Senhor falou: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E os ossos estavam sequíssimos. E diz assim para esses ossos: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Olhe para mim, irmãos, como é que os ossos secos podem ouvir a palavra de Deus, irmãos? Aleluia. Só tem uma maneira, diga como é. Bem forte, como é, pastor? Através do Espírito de Deus. Amém? Ah, pastor, Ezequiel falou e os ossos ouviram. Não, Ezequiel falou, mas quem estava agindo era o Espírito de Deus, irmãos. Só quem pode trazer vida é o Espírito de Deus. Levanta a mão para receber essa palavra. Só quem traz vida é o Espírito Santo de Deus. Ezequiel profetizou. Ele disse: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: esses ossos criam vida. E começou a aparecer carne, tendões, e começou a aparecer, irmãos, pele. Só que eles estavam ainda, irmãos, sem vida. Por que estava sem vida? Porque precisa do ativador. Aleluia. Quando o Senhor, irmãos, quando o Espírito Santo toca numa pessoa, essa pessoa nunca mais será a mesma. Precisa agora do ativador. O ativador, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Versículo 9 de Ezequiel 37 diz: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. Diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. Você entendeu, querido? Você tem que dizer para aquilo que está morto: vem, Espírito Santo, sopra nesse lugar. Sopra, Espírito Santo. Você tem que dizer, querido, lá na sua casa, para a sua família, aqueles que estão mortos espiritualmente, dizer: vem, Espírito Santo, sopra sobre eles. Sopra, traz vida. Espírito Santo, assim como o Senhor me deu vida e os meus olhos foram abertos, sopra. Uma outra simbologia, irmãos, é o fogo. Atos 2, 3 e 4. O que é que diz? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Línguas como de fogo. E todos ficaram cheios. O Espírito Santo ainda batiza. Aleluia. O Espírito Santo quer batizar. Esse ativador é o batismo. Esse ativador, irmãos, essa coragem, essa ousadia. Aleluia. Você só vai ter ousadia, só vai ter, irmãos, coragem se você pedir para ser batizado. Eu quero esse poder na minha vida. E todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia. Hebreus 12, 29 diz que Deus é um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, irmãos. Por isso acreditamos que o Espírito Santo se manifesta como fogo, não somente para juízo, mas também para revestimento de poder e purificação. Jesus falando lá no capítulo 3 de Mateus, versículo 11, ele diz: eu vos batizo com água, diz João Batista. João Batista falando para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com quem? E com fogo. Esse fogo abrasador, irmãos, esse fogo consumidor, esse fogo, irmãos, que abrasa o nosso coração, que tira o medo, que tira a vergonha,
que nos dá intrepidez, que nos dá coragem. Aleluia. Ei, irmãos, que te dá autoridade para repreender demônio, que te dá autoridade, irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. As entidades têm que se curvar, as doenças têm que sair. É no poder de Deus. Aleluia. Esse poder quem dá é o Espírito Santo. Glória. O fogo aquece, o fogo ilumina. Aleluia. Lá no capítulo 13 de Êxodo, versículo 21, diz para nós, irmãos: e o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho; durante a noite numa coluna de para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Amém, irmãos? Aleluia. O Espírito Santo continua guiando, continua iluminando. Aonde a treva vai chegar a luz, aonde a escuridão, a luz de Deus vai raiar. Louvado seja o nome de Jesus. Também o Espírito Santo, irmãos, ele fez algumas revelações do seu poder, da sua divindade. O Espírito Santo também usou os crentes lá do Antigo Testamento. Ele inspirou o profeta, os profetas. Quem inspira a nós é o Espírito Santo, irmãos. Miqueias 3:8 diz: eu porém estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Inspiração vem de Deus. Olhe para mim aqui, eu quero falar algo para você nessa noite. Se você está sem direção, se você está no momento que você assim, Deus, eu não sei o que fazer, não vá questionar isso, meu irmão. Dobre o seu joelho e peça ao Espírito Santo direção. Peça ao Espírito Santo para iluminar os teus pensamentos, para lhe direcionar, porque o Espírito Santo, irmãos, ele direcionou, ele inspirou os profetas no passado. Ele continua o mesmo, amém? Quem recebe essa palavra? Ele também inspirou as Escrituras, irmãos, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 21. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. O Espírito Santo inspirou as Escrituras. 21. Pois melhor que fora. 2 de Pedro 1:21. Glória a Jesus. Amém. Ele também, irmãos, instruiu o povo de Deus. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 20 diz: e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Ele instruiu. Sabe quem instrui a igreja, irmãos? É o Espírito Santo. A igreja, irmãos, precisa cultivar intimidade com o Espírito Santo. Os pastores precisam cultivar. Os obreiros, irmãos, os professores de escola bíblica precisam cultivar, aleluia, intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer ensinar a igreja. Ele instrui. Ele continua a inspirar, irmãos. Falar, instruir. Só que no Velho Testamento era limitado o Espírito Santo para alguns. Levanta a sua mão. Não, diga para alguém assim: ele está em você. O Espírito Santo, diga, se move em você. Aleluia. Amém, irmãos? Mais uma vez, diga assim: ele está em você. O Espírito de Deus se move em você. Me pergunte por quê, pastor? Porque você só pode dar glória a Deus se for por Ele. Aleluia. Encerrando a mensagem, irmãos. Qual é a obra dele na nossa vida? João capítulo 16, no versículo 8 até o 11. Esse texto acabamos de citar.
Diz o Senhor Jesus, fala assim, ó, quando Ele vier, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. Então o Espírito, irmãos, a obra dele na nossa vida, irmãos, é nos alertar o homem do pecado. Nós aprendemos uma frase esses dias que diz assim: olha para mim, é melhor você confessar uma tentação do que um pecado. É ou não é? É melhor confessar uma tentação do que um pecado. Porque é na tentação que o Espírito Santo vem e diz: olha, cuidado. Cuidado com essa armadilha. Cuidado com esse embaraço. Cuidado com esse engano. É na tentação. E Ele vai alertar-nos, irmãos. É o Espírito Santo, irmãos, que é capaz de fazer uma pessoa tornar-se consciente dos seus pecados e da ira de Deus. A obra do Espírito Santo em nós, irmãos, é nos alertar. Ele não vai tirar você, Ele não vai forçar você, mas Ele vai alertar. Ele vai tocar. Ele vai dizer: olha, isso é errado. É ou não é assim na nossa vida? Funciona isso, irmãos? Primeiro na minha vida é assim, irmãos. E aí nós decidimos: continuo com Ele ou sem Ele? E a pergunta é: será que é melhor passar 40 dias com Ele ou 40 anos no deserto andando? Por causa da desobediência. É melhor 40 dias, irmão, na presença dEle, amém? Aleluia, oh glória. Ele nos desperta para essa realidade, para que possamos responder a Ele. O Espírito Santo, irmãos, Ele nos toca para que a gente venha responder esse toque. Eu acho lindo, irmãos, lá em Isaías capítulo 6, quando o profeta, irmãos, ele é liberto ali. A libertação é para nós também, irmãos. Tem muito crente assim: não, nós não precisamos de libertação. Precisamos de libertação. Tem hora que nós estamos na igreja, irmãos, nós não temos libertação ainda. O profeta Isaías, irmãos, era um profeta, mas ele não era liberto. O que foi que ele disse quando ele viu a manifestação de Deus? Ai, porque eu vou morrer, porque os meus olhos viram. E aí ele declara: porque eu sou um homem de impuros lábios. Ele agora reconhece. Oh, irmãos, quando o Espírito Santo vem, a gente reconhece o que a gente é. Irmãos, a gente é podre. Aleluia, amém, irmãos? A gente é podre, irmão. A carne humana é podre. Quando o Espírito Santo vem, Ele revela isso para nós, para você entender, querido, que nós precisamos nascer de novo. Aí o profeta diz: eu sou o homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Você acha que quem foi que convenceu o profeta? Foi Deus, foi o Espírito, irmãos. Só que ao mesmo tempo vem um anjo trazendo uma brasa, e aquela brasa toca os lábios do profeta, e uma voz diz: a tua iniquidade foi tirada. Levanta a mão para receber. E o teu pecado foi perdoado. Ei, irmãos, quando a brasa toca no profeta, ele é curado dos ouvidos, ele é curado dos olhos, ele é curado da boca. Aleluia, o seu sentido agora pertence a Deus. Aleluia. Aí Deus fala agora de novo no versículo 8: a quem eu enviarei? E agora ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O Espírito Santo, irmãos, ele nos convence para a gente atenda à vontade dele. Oh, aleluia. O Espírito Santo faz o homem entender a palavra de Deus, irmãos.
Já viu aquela pessoa que tem dificuldade? Quando vem alguém para mim com dificuldade de entender a palavra, eu digo logo: querido, tem coisa aí que é só o Espírito Santo. Tem coisa que eu consigo ensinar. Às vezes é uma coisa simples, mas tem umas revelações. Eu digo assim, ó, isso aí é com o Espírito Santo. Você tem que orar e pedir a Ele, porque é Ele que ensina. É o Espírito Santo, irmãos. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem quer saber de tudo, irmãos? Não, de tudo relacionado a Deus, né? Você quer saber de tudo? É o Espírito Santo que vai te ensinar. Às vezes você vê alguém em cima aqui pregando, falando da palavra, e você diz assim: Deus, eu queria pregar assim também. Ei, querido, peça o Espírito Santo. Peça para Ele te dar conhecimento, revelação, discernimento, direcionamento que Ele vai dar. Ele vem fazer isso, irmãos, através do Espírito Santo, que você consegue entender coisas espirituais e aplicar verdades bíblicas na sua vida. João 16:13, o Espírito Santo revela a vontade de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Deixe o Espírito Santo te guiar, irmãos. E finalizando, os irmãos do louvor podem subir. O Espírito Santo capacita o homem a viver de maneira de Deus, maneira que agrada a Deus. Aí tem um versículo, Lucas 24:49, é a promessa: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. 2 Timóteo 1:7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis ao descer sobre vós, e sereis minhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia. É o Espírito Santo que nos capacita, ajuda a viver de maneira santa, habilita-nos a realizar com eficácia a obra do Senhor. Com o poder do Espírito Santo, somos capacitados a vencer o mundo, a vencer a carne e resistir Satanás. Quem recebe essa palavra? Então fica de pé e aplauda o Senhor. Glória.